Antes de começar, se inscreva em nosso canal. Brenda era uma jovem cheia de sonhos, mas sua vida estava longe de ser fácil. Com contas acumulando e a saúde oscilando, ela precisava urgentemente de um emprego. Sozinha no mundo, ela sentia como se carregasse todo o peso em seus ombros, sem ninguém para ajudar. Era como estar em um barco à deriva, procurando terra firme. Ela trabalhava como técnica em enfermagem, mas o mercado parecia fechado para ela. Com o tempo passando rápido e as oportunidades escassas, Brenda começou a se desesperar. Até que um dia, uma notícia inesperada bateu à porta, prometendo mudar tudo. Um dia, o telefone de Brenda tocou, trazendo uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Do outro lado da linha, alguém oferecia a ela um trabalho: cuidar de um homem doente, chamado Sr. Carlos, que era milionário e vivia em uma mansão luxuosa. Além disso, o salário era ótimo, o que poderia resolver muitos dos seus problemas. Mesmo desconfiada, Brenda sentiu que aquela era sua chance de sair do sufoco. Sem pensar duas vezes, aceitou o convite e se preparou para o desafio. Era como se uma porta tivesse se aberto diante dela, cheia de mistérios e promessas de um futuro melhor. Quando Brenda chegou à imensa mansão, foi recebida por uma mulher elegante, mas com um olhar frio e distante. Era Ana, a esposa do Sr. Carlos. Ela parecia ser o tipo de pessoa que controlava tudo ao seu redor, com uma postura rígida e calculista. Brenda sentiu um leve desconforto, mas tentou manter a calma. Ana não parecia muito interessada na presença de Brenda, e isso deixou a jovem ainda mais tensa. No entanto, ela sabia que precisava focar no trabalho e provar que era capaz. A mansão, cheia de luxo e silêncio, escondia segredos que Brenda ainda nem imaginava. Durante a entrevista, Brenda ficou cada vez mais inquieta. Enquanto Ana falava, seu jeito duro e calculista fazia crescer uma sensação de desconfiança. Era como se houvesse algo por trás daquela máscara de elegância, algo que não podia ser ignorado. Brenda tentou se concentrar, mas não conseguia afastar aquela impressão. Além disso, quando soube mais sobre o estado do Sr. Carlos, sentiu um aperto no coração. Ele parecia estar muito fragilizado, e Brenda não podia deixar de se preocupar. Algo naquela casa parecia errado, mas ela não sabia ao certo o quê. Mesmo assim, decidiu seguir em frente, determinada a fazer o melhor. Na sua primeira visita, algo inesperado aconteceu. Enquanto Brenda conhecia o Sr. Carlos, ele começou a passar mal de forma assustadora. Ela agiu rápido, com a experiência que tinha na enfermagem, e fez o possível para ajudá-lo. Com calma e precisão, conseguiu estabilizá-lo, salvando sua vida. A situação deixou todos na casa em choque, mas mostrou a Brenda que ela estava no lugar certo, na hora certa. Apesar do susto, ela sentiu orgulho de si mesma. Talvez aquela fosse a oportunidade de mudar não só sua vida, mas também a de alguém que precisava muito dela. Depois do que aconteceu, Brenda achou que seria dispensada, especialmente por causa da expressão séria de Ana. A esposa do Sr. Carlos não parecia nem um pouco feliz com a ideia de Brenda continuar por ali. Mesmo assim, o próprio Sr. Carlos insistiu em contratá-la como sua enfermeira pessoal. Brenda ficou surpresa com a decisão, mas também aliviada. Apesar da resistência de Ana, ela sentia que o Sr. Carlos confiava nela. Era como se ele soubesse que, com Brenda por perto, teria alguém disposto a cuidar dele de verdade. Brenda começou a trabalhar na mansão, mas sua situação pessoal ainda era delicada. Ela estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Mesmo assim, colocou toda a sua energia nos cuidados do Sr. Carlos, que parecia ficar mais fraco a cada dia. Era como se ele estivesse perdendo a vontade de lutar. A jovem sabia que não podia desistir, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades. O trabalho era árduo, mas ela sentia que estava fazendo algo importante. Entre medicações e longas conversas, Brenda começou a perceber que havia mais na história daquele homem do que ela podia imaginar. Certo dia, durante uma conversa, o Sr. Carlos fez um pedido inesperado a Brenda. Ele pediu que ela fingisse ser sua filha. A jovem ficou confusa e emocionada ao mesmo tempo. Por que ele queria algo tão inusitado? Mesmo sem entender completamente, ela viu nos olhos dele um desejo sincero. Brenda aceitou o pedido com certo receio, mas também sentiu um calor no coração. Talvez fosse uma forma de ele encontrar conforto em meio à sua fragilidade. O que ela não sabia é que aquele momento marcaria o início de uma grande mudança em sua vida. Enquanto Brenda se aproximava do Sr. Carlos, começava a notar algo estranho nas atitudes de Ana. A mulher parecia estar sempre pressionando o marido, especialmente quando o assunto era o testamento.
Isso fez Brenda se sentir ainda mais desconfiada sobre as intenções dela. Ana insistia para que o Sr. Carlos assinasse documentos, mas Brenda percebia a hesitação dele. Algo não estava certo, e a jovem começou a observar tudo com mais atenção. O instinto de proteção crescia dentro dela, como se precisasse descobrir a verdade antes que algo pior acontecesse. Em um momento de grande coragem, Brenda tomou uma decisão ousada. Durante uma crise de saúde do Sr. Carlos, ela sabia que ele precisava de um tratamento experimental, algo arriscado, mas que poderia salvar sua vida. Sem pensar duas vezes, ela administrou o medicamento, confiando em seu conhecimento e no que era melhor para ele. Quando o Sr. Carlos reagiu positivamente, Brenda sentiu uma onda de alívio. Ela sabia que, naquele momento, tinha feito a coisa certa, mesmo que fosse uma jogada arriscada. Sua ação pode ter sido ousada, mas foi fundamental para a recuperação dele, e ela sentiu que algo havia mudado para sempre entre eles. A decisão de Brenda, apesar de arriscada, acabou sendo o que o Sr. Carlos precisava. Ele sobreviveu e, aos poucos, sua saúde começou a melhorar. Quando ele se recuperou, olhou para Brenda com gratidão nos olhos, como se visse nela uma salvadora. Ela, que havia começado o trabalho com tantas dúvidas, agora sentia que tinha cumprido um grande propósito. O Sr. Carlos, emocionado, disse que ela havia sido a razão de sua recuperação. Brenda não podia acreditar no que ouvia. Sua coragem e dedicação haviam realmente feito a diferença, e ela se sentiu mais próxima dele do que nunca. A jovem sabia que aquele vínculo ia muito além de um simples contrato de trabalho. Após algum tempo de convivência, Brenda descobriu algo que a deixou completamente surpresa. O Sr. Carlos, em uma conversa sincera, revelou que ela era, na verdade, sua filha biológica. Ele contou como Soraya, sua ex-mulher, havia guardado esse segredo por anos. Brenda ficou em choque, sem saber como reagir a essa revelação inesperada. A princípio, ela não conseguiu processar tudo o que ouvirá. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Ao mesmo tempo, uma sensação de conexão profunda com o Sr. Carlos tomou conta dela. Agora, ela não apenas cuidava dele como enfermeira, mas também como filha, e isso mudaria tudo para sempre. O que Brenda não sabia era que Ana, a esposa de Carlos, sempre soubera da sua existência. Mas ela havia escondido a verdade para garantir que ficaria com toda a herança do marido. Ao ouvir isso, Brenda sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como Ana poderia ter feito algo tão cruel, escondendo uma parte tão importante da vida de Carlos? Agora, com a verdade à tona, Brenda sabia que precisava agir para proteger seu pai. Ela não poderia permitir que Ana continuasse com seus planos, que pareciam ainda mais perigosos. Com o peso dessa descoberta, Brenda se viu em uma batalha não apenas pela saúde de Carlos, mas também pela verdade e justiça. Brenda sentiu um turbilhão de emoções ao descobrir seu vínculo com Carlos. Por um lado, estava chocada e assustada com a revelação, mas, por outro, sentia um carinho imenso por ele. Apesar de todos os anos de separação, ela tinha uma ligação verdadeira com o homem que, agora, sabia ser seu pai. O fato de ele ser alguém tão importante na sua vida deixava emocionada e cheia de perguntas. Ela lembrava de sua mãe, Soraya, e sentia falta dela, mas ao mesmo tempo, se via em Carlos, de uma maneira que jamais imaginara. O encontro com seu pai biológico abriu uma nova página em sua vida, cheia de sentimentos misturados. Mesmo assustada com as mudanças, Brenda estava pronta para abraçar a nova realidade que se desenhava diante dela. Brenda estava assustada com a notícia de que Carlos era seu pai, mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração estava contente. Ela sabia que esse vínculo a unia a ele de uma maneira única. Mesmo com tantas dúvidas, ela sentia que ele a tratava com carinho, e isso a fazia sentir uma enorme gratidão. No fundo, sabia que, de alguma forma, o destino tinha lhe dado uma nova chance. Ela não queria que nada mudasse entre eles, pois já sentia um carinho imenso por Carlos. A relação de cuido e dedicação que ela tivera com ele agora se transformava em um amor filial, e isso lhe trazia felicidade. A sensação de ter encontrado, de repente, uma família, fazia Brenda se sentir mais forte e esperançosa sobre o futuro. Com o tempo, a relação entre Brenda e Carlos se fortaleceu ainda mais. Juntos, passaram a olhar para o futuro com mais otimismo. A dor do passado foi ficando para trás, enquanto eles celebravam um novo começo como pai e filha. Era como se a vida tivesse dado uma segunda chance a ambos, e eles decidiram aproveitar cada momento. Brenda, agora cheia de amor e gratidão, sentia que sua vida finalmente começava a tomar o rumo certo. O vínculo que ela tinha com Carlos não era mais apenas de enfermeira e paciente,
mas de uma verdadeira família. Juntos, eles deixaram a dor para trás e começaram a construir uma nova história, cheia de possibilidades e sonhos compartilhados. Brenda passou a ter um papel cada vez mais importante na vida de Carlos, e isso se refletiu também em sua carreira. Ele a convidou para assumir uma posição de destaque na sua clínica de saúde, e, com isso, Brenda se tornou a enfermeira-chefe. Ela estava orgulhosa da confiança que ele depositava nela e sabia que poderia fazer a diferença. Como enfermeira-chefe, Brenda começou a implementar novas políticas na clínica, sempre focada em garantir o melhor atendimento aos pacientes. Ela queria que todos tivessem a mesma chance de recuperação que Carlos teve. Seu trabalho passou a ser muito mais do que uma profissão. Era uma missão de vida, algo que ela fazia com o coração. Sob a liderança de Brenda, a clínica de Carlos passou por mudanças significativas. Ela implementou novas políticas e sistemas para melhorar o atendimento aos pacientes, sempre com foco no cuidado e no bem-estar. Brenda estava determinada a criar um ambiente onde cada paciente se sentisse valorizado e respeitado. Ela sabia que o sucesso da clínica dependia da dedicação e do compromisso de todos. O trabalho árduo de Brenda começou a dar frutos rapidamente. A clínica tornou-se referência na cidade, e as pessoas começaram a procurar os serviços com mais frequência. Todos na equipe começaram a ver Brenda como uma líder natural, alguém que inspirava confiança e trabalhava incansavelmente para garantir que cada paciente recebesse o melhor cuidado possível. Brenda logo descobriu que Ana, a esposa de Carlos, estava planejando algo ainda mais sombrio. Ela estava tentando manipular a situação para que Carlos assinasse um testamento que a beneficiaria, deixando Brenda e qualquer outro direito de herança de fora. Ao perceber isso, Brenda ficou horrorizada com a crueldade das intenções de Ana. Desconfiada das ações de Ana, Brenda decidiu investigar mais a fundo. Ela sabia que precisava proteger Carlos e garantir que nada de ruim acontecesse com ele. A jovem ficou determinada a desvendar os planos de Ana e impedir que ela tomasse o que não era dela, agora que sabia que tinha o direito de cuidar de seu pai. Depois de tudo que aconteceu, Carlos finalmente conseguiu se recuperar completamente e tomou uma decisão importante. Ele terminou seu relacionamento com Ana, deixando-a para trás. Embora tivesse que dividir alguns bens, ele não se importava, pois estava pronto para recomeçar sua vida de forma verdadeira e honesta. Ana, agora sem o apoio de Carlos, foi embora da mansão e passou a viver em uma casa que, por lei, agora era dela. Carlos sentiu um grande alívio ao se libertar das manipulações de Ana. Ele estava em paz com a decisão e, ao lado de Brenda, sabia que poderia reconstruir sua vida com dignidade. Mesmo com a situação difícil, ele não se arrependeu, pois sabia que agora tinha ao seu lado a filha que nunca soubera que tinha, mas que sempre precisou. O tempo passou, e Ana, incapaz de seguir um caminho honesto, acabou se envolvendo em atividades ilegais. As escolhas erradas a levaram a ser presa, e a notícia se espalhou rapidamente. As pessoas que antes a viam com respeito agora falavam sobre sua queda, e a vida de Brenda e Carlos continuou sem as sombras da mulher manipuladora. Brenda, por sua vez, ficou aliviada ao ver que Ana pagaria por suas ações. A justiça havia sido feita e, de alguma forma, isso trouxe mais paz ao coração de Brenda. Agora, ela poderia focar em seu próprio futuro, sem mais preocupações com alguém que sempre quis prejudicar sua família. Com a situação finalmente resolvida, Brenda e Carlos começaram a olhar para o futuro com otimismo. Juntos, eles celebraram a nova fase de suas vidas, deixando para trás os momentos difíceis e abraçando a felicidade que estavam construindo. A relação entre pai e filha se fortaleceu, e agora eles tinham a chance de começar uma nova história, cheia de possibilidades. O que antes parecia impossível agora se tornava realidade, uma nova vida, cheia de amor e união. Brenda se sentia grata por ter encontrado, de repente, a família que sempre sonhou. E com Carlos ao seu lado, ela sabia que o futuro seria brilhante, cheio de novas oportunidades e desafios a serem enfrentados juntos. Com o tempo, Brenda se tornou uma profissional respeitada na cidade. Sua dedicação e habilidades na área da saúde fizeram dela uma referência em seu campo. Mas ela não parou por aí. Com o apoio de Carlos, decidiu dar um novo passo em sua carreira e se aventurou no mundo da estética, onde encontrou um sucesso ainda maior. Brenda se dedicou de corpo e alma ao novo ramo, e logo suas técnicas e abordagens inovadoras conquistaram muitos admiradores. Ela passou a ser procurada por pessoas de toda a cidade, transformando vidas com seu trabalho. A cada cliente satisfeito, ela sentia que estava construindo algo maior do que jamais imaginara. Um ano depois de tantas reviravoltas, a vida de Brenda havia mudado completamente.
Ela, que um dia se viu perdida e sem direção, agora estava mais feliz e realizada do que nunca. Foi então que ela conheceu Vitor, um médico renomado, e os dois se conectaram de imediato. Em pouco tempo, estavam inseparáveis, e o que parecia ser uma amizade se transformou em um amor profundo. 6 meses depois, Brenda e Vitor se casaram, celebrando não apenas o amor, mas a transformação que cada um havia vivido. O casamento deles simbolizava um novo capítulo da vida de Brenda, que agora estava cercada de felicidade, estabilidade e amor. A jovem que começou sua jornada sozinha agora tinha ao seu lado a família e o companheiro dos seus sonhos. Brenda nunca imaginou que, após tantos desafios, encontraria alguém como Vitor. Ele era um médico reconhecido na cidade, conhecido não só por sua competência, mas também pela empatia com que tratava os pacientes. O primeiro encontro entre eles aconteceu em um evento profissional, onde Brenda apresentou suas ideias inovadoras na área de estética. Vitor ficou impressionado com sua determinação e carisma. Os dois começaram a conversar e, aos poucos, perceberam que tinham muito em comum. Vitor admirava a força de Brenda, sua habilidade de transformar dificuldades em oportunidades. Por outro lado, Brenda encontrava nele um apoio emocional e intelectual que nunca tinha experimentado antes. Juntos, começaram a construir uma relação baseada em respeito e admiração. Brenda ainda carregava as marcas das experiências do passado, mas com Vitor, ela sentia que poderia finalmente se abrir. Ele a encorajava a sonhar mais alto, a explorar novas possibilidades em sua carreira e a acreditar ainda mais em si mesma. Para ela, Vitor era mais do que um companheiro, ele era um verdadeiro parceiro de vida. Com o tempo, o relacionamento deles floresceu. Vitor era atencioso, e Brenda retribuía com o mesmo carinho e dedicação. Ele passou a fazer parte da vida dela e de Carlos, que o recebeu como um membro da família. Carlos, que antes carregava tantas culpas e arrependimentos, via no casal uma esperança renovada de felicidade e união. Quando Vitor pediu Brenda em casamento, ela não conteve as lágrimas. Foi um momento mágico, repleto de significados. Para Brenda, aquele pedido representava mais do que amor. Era uma confirmação de que ela havia superado as dificuldades e encontrado alguém disposto a construir um futuro ao seu lado. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Familiares, amigos e colegas de trabalho estavam presentes para celebrar a união. Carlos, orgulhoso, acompanhou Brenda até o altar, emocionado por ver a filha tão feliz. Cada detalhe do casamento refletia o amor e a gratidão que o casal sentia por tudo que haviam vivido. Após o casamento, Brenda e Vitor começaram uma nova fase de suas vidas. Eles se dedicaram não só à relação, mas também ao trabalho que tanto amavam. Juntos, criaram projetos para unir saúde e estética, oferecendo serviços inovadores que rapidamente conquistaram a cidade. O nome de Brenda continuava a crescer, agora ao lado do de Vitor. Carlos, agora em paz com seu passado, passou a participar ativamente dos projetos da filha. Ele sabia que, ao apoiá-la, também estava contribuindo para deixar um legado significativo. Para Brenda, contar com o apoio do pai e do marido era uma prova de que ela havia construído uma vida rica em afeto e realizações. Brenda refletia, às vezes, sobre como sua vida havia mudado de forma tão inesperada. A jovem solitária e endividada, que um dia apenas buscava sobreviver, agora era uma mulher forte, amada e respeitada. Cada escolha, cada risco, havia valido a pena para chegar onde estava. No final, Brenda e Vitor provaram que, com amor, coragem e determinação, é possível superar qualquer obstáculo. A história deles não era apenas de romance, mas de reconstrução e novos começos. E assim, juntos, continuaram a escrever os próximos capítulos de uma vida cheia de esperança e felicidade. Se gostou dessa história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Todos os dias tem novas histórias emocionantes. Até a próxima!